Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, seja bem-vindo ao Pasto Extraordinário de hoje, um programa planejado pela Corteva AgriScience para levar informação a toda a cadeia produtiva da pecuária. A partir de agora, nós vamos ver quais são as melhores estratégias para aproveitar ao máximo esse período das águas que nós estamos entrando. A gente também vai ver como o bom manejo das pastagens contribui para a sustentabilidade da pecuária. E além de tudo isso, nós também vamos conhecer uma fazenda que atua no negócio de cria e vem obtendo ótimos resultados e que tem também como uma de suas prioridades o relacionamento com os colaboradores. Então, vem com a gente! Aqui no Pasto Extraordinário, a gente sempre traz temas bem relevantes que vocês também encontram no nosso site e redes sociais, que formam o hub de conteúdo digital da Corteva AgriScience para a pecuária. Então acessem, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e que vai acompanhar a gente durante todo o programa. Agora sim, para a gente começar o programa de hoje, eu quero conversar com vocês sobre como aproveitar ao máximo esse período das águas que nós estamos entrando para aumentar a produtividade da forrageira e, claro, a rentabilidade da fazenda. E para isso a gente convidou aqui o José Renato, que é um especialista da FEALC, um especialista nesse tema. Tudo bem, Zé Renato? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente no Pasto Extraordinário. Tudo bem, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Zé Renato. Eu quero começar perguntando para você qual a sua dica para os pecuaristas aproveitarem bem essa transição do período da seca para o período das águas que nós estamos agora. O que eles precisam fazer para que realmente os próximos meses sejam de muita produtividade? O passo mais importante para esse período é a gente tentar acelerar ao máximo essa transferência de pastos com produção baixa que a gente observa no período seco e passar para pasto com produção alta no período chuvoso. Para isso, alguns pontos têm que ser bastante observados. O primeiro dele é a gente tentar eliminar o máximo possível de resíduos que sobram no pastejo durante esse período seco. Muitas vezes a gente tem que fazer diferimento de pastagem, a gente acumula matéria seca de pasto nesse período seco para ser usado nesse período, né? Então, para permitir que exista uma boa incidência, uma boa iluminação da base da toceira, para permitir um novo perfilhamento, uma geração de novos perfilhos que vão ser os responsáveis pela produção desse pasto nos próximos meses, o ideal é que a gente consiga fazer um ajuste dessa altura do resíduo, ou com animais, ou, num caso extremo, até com roçadeira, para permitir que, o mais rápido possível, a gente estabeleça uma produção de período chuvoso e, consequentemente, uma maior oferta, lotação, desempenho animal e produtividade da área. Perfeito. Agora, José Renato, para quem está reformando as pastagens esse ano e está aí com o primeiro pastejo, qual que é a sua dica para esse primeiro pastejo ser bem sucedido e garantir aí uma boa produtividade, uma boa saúde dos pastos? Por muito tempo, nós escutamos muitos produtores e algumas vezes até alguns técnicos falando que após uma reforma, a gente tinha que esperar até a produção de semente dessa área nova para que essa produção de semente acabasse de formar a área, tá? Isso é uma técnica, era uma recomendação que hoje a gente sabe que era bem errada e que traz muito atrativo, porque a gente demora muito para pôr os animais na área. Então, hoje, a nossa recomendação é a seguinte: quando a gente chega na altura correta de pastejo, que após um período de reforma vai acontecer aí mais ou menos 60 dias após a germinação, nós temos que fazer um pastejo rápido de uniformização com o principal objetivo de eliminar o meristema apical desse perfilho que nasceu da semente. Por que isso? Quando nós reformamos uma área, cada semente que nós jogamos na área gera um perfilho. E para que a gente tenha um total estabelecimento da planta, é importante que essa planta nova que nasceu da semente perfile, aumente a base da toceira, cubra o máximo possível da área e tenha uma capacidade produtiva o mais rápido possível. Então, o que seria o ideal? Após esses 60 dias, a gente entrar com um lote grande de animais para fazer ali um pastejo em 2, 3 dias, descansar esse pasto para ele perfilhar, fechar essa área, aumentar a população, o estande de plantas, e após a recuperação desse pastejo de uniformização, a gente entrar com esse pasto no manejo normal da estação chuvosa. Perfeito, Zé Renato. Agora eu queria uma dica sua, uma orientação com relação à colheita desse capim, né? Porque é importante também para a forrageira
E para o desempenho dos animais, que esse capim seja colhido de uma maneira realmente eficiente. Então, qual que é a sua orientação nesse sentido? A produção pecuária a pasto, ela depende do crescimento vegetal da planta e da eficiência com que os animais colhem essa planta. Então, a eficiência de pastejo é um critério extremamente importante para definir a lotação e, consequentemente, a produtividade da fazenda. Então, hoje, o que nós entendemos e conhecemos? Que para ter pastejos uniformes, eu preciso ter os pastos com formato e tamanho adequado, com distribuição de água adequada, para que os animais, durante o período de pastejo, consigam colher da forma mais uniforme possível esse material e também que eles consigam colher a maior quantidade possível do pasto produzido, né? Então, só para a gente ter uma ideia de números, nós podemos trabalhar com eficiências de pastejo, então, quanto eu consigo colher do total que foi produzido, de 30% até 60%, 70%. Então, nós temos uma variação muito grande. Quando a gente trabalha com baixas eficiências de pastejo, nós temos uma dificuldade maior para aumentar a nossa lotação. Nós temos que ter pastos de tamanho adequado, normalmente a gente fala aí entre 25 e 30 hectares no máximo um pasto, lotes adequados para a produção que nós estamos tendo e, de preferência, trabalhar com pastejo rotacionado, como a gente chama comumente, que eu tenho mais do que um pasto disponível para cada animal, para cada lote de animais, e com esse pastejo mais intenso, colhendo com maneira mais eficiente essa matéria que foi produzida. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, Zé Renato, é o seguinte: o que o pecuarista deve fazer agora, nesse momento de transição do período seco para as águas, para conseguir se prevenir quanto às plantas invasoras? Como a maior parte da área pecuária brasileira está localizada num ambiente tropical, nós temos muitos fatores de crescimento para o capim e também para as plantas invasoras. Então, a melhor estratégia que a gente tem é dar o máximo de condição possível para que o pasto se estabeleça em toda a área, não deixem áreas descobertas, porque a partir do momento que eu tenho áreas descobertas e eu tenho a energia solar chegando nessa área, eu tenho condição para germinar o banco de semente que eu posso ter nessa área. Então, qual seria a estratégia para a gente poder potencializar isso daí? Dar condições para o nosso pasto rebrotar o mais vigoroso possível e o mais rápido possível, e a partir do momento que a gente entra com o pastejo, definir metas de pastejo, seja por altura, seja por dias, aonde eu tenha um resíduo adequado, após o pastejo, para evitar que esse pasto recupere rápido a cada ciclo de pastejo e mantenha sempre a menor porcentagem de área possível descoberta sem a presença do nosso pasto. Perfeito, realmente manter o pasto bem coberto é uma das principais coisas que o pecuarista pode fazer para evitar as plantas invasoras. Então, muito obrigada, Zé Renato, pela sua participação, por estar aqui no programa novamente com a gente. Muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada, Zé Renato, bom trabalho. A época das chuvas costuma propiciar pastos bem mais verdes, com um alto valor nutricional e também bastante digestíveis para os animais. Então nós vamos conversar com um especialista no tema para entender como isso acontece e também trazer dicas para que você, pecuarista, consiga se planejar desde agora para garantir um bom manejo do pasto e do seu gado durante o ano todo. Vamos ver! A sazonalidade da produção da forrageira tropical no Brasil, ela é bem dividida, né, em fase no período das águas e período seco. O período das águas nós temos o aumento da precipitação, né, e o aumento também da temperatura e da luz solar, né, do fotoperíodo. Esses fatores são primordiais para o aumento da produção das gramíneas forrageiras tropicais. Nós teremos nessa fase, mais ou menos em fevereiro, o pico de produção. É no período das águas que a maioria das gramíneas forrageiras produz de 70% a 80% do seu volume anual. E é neste período que nós intensificamos os tratos culturais, seja no controle de plantas daninhas ou na manutenção da fertilidade das pastagens. No período das águas, o pasto cresce e as plantas daninhas também. A planta daninha exerce a matocompetição
que é a competição por água, luz e nutrientes. Ela retira parte da fertilidade, retira parte da água para aquecimento e o capim deixa de produzir. Neste momento, é muito importante ter o planejamento do controle dessas plantas daninhas. Não adianta eu pensar numa adubação numa área infestada de plantas daninhas. O primeiro passo é o controle de plantas daninhas, na intensificação das pastagens e depois a adubação para que nós possamos produzir de forma eficiente. O solo é a base da produção de forragens, né? É muito importante ter um manejo adequado, onde nós tenhamos sempre o resíduo da pastagem como parte também de entrada de matéria orgânica. Muito importante conhecer o nosso solo, a fertilidade do nosso solo, através de análise de solo, para poder corrigir a fertilidade do solo para ter o máximo produtivo da forrageira tropical. Além de aumentar a produção da forrageira, é muito importante nós sabermos manejar o pasto para colher de forma eficiente. O capim mais caro que nós temos é o capim produzido e não colhido. Nós temos que produzir com eficiência e colher com eficiência. Neste momento, nós temos que adequar sempre a taxa de lotação das nossas áreas. Por quê? Nós vamos sempre ter um bom manejo para garantir a longevidade das nossas pastagens. E nós vamos nos preparar para a entrada do período seco, que ocorrerá em maio. Nós temos estratégias para poder alimentar o rebanho no período seco, que pode ser pasto diferido, que é um pasto reservado para a época seca, e também outras estratégias como ensilagem, como uso de proteinados, né? E também a estratégia de venda de gado, né? Para poder ajustar a taxa de lotação na nossa área. É muito importante pensar nesse planejamento para que nós não tenhamos surpresas. Então, neste momento, é um momento que ele é muito bom para a pecuária, muita produção de capim, ganho, mas nós sempre temos que pensar como produzir mais e sempre pensando no próximo período, que seria o período seco. Muito obrigada pelas informações, Edson. Vale lembrar, pessoal, que vocês podem se manter sempre informados sobre o manejo de pastagens e outros temas relevantes por meio do site e das redes sociais do Pasto Extraordinário, que é a iniciativa da Corteva para levar informação de qualidade até você, pecuarista. Então acessem por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar sobre o potencial das pastagens brasileiras para fazer o sequestro de CO2 da atmosfera. Então, não saia daí! A pecuária brasileira vem passando por uma verdadeira transformação nas últimas décadas, o que nos permitiu aumentar a produtividade em 170% e reduzir em cerca de 30 milhões de hectares as áreas de pastagens. E essa é uma tendência que deve se fortalecer ainda mais no futuro. Existe um estudo muito interessante na Embrapa que aponta que a pecuária no Brasil daqui a 20 anos ela vai ser uma pecuária mais tecnificada, mais eficiente, uma referência para o mundo, e nós vamos ser cobrados por ter um uso da terra mais eficiente para ajudar também na questão ambiental. Então, nesse sentido, as novas tecnologias elas são fundamentais, porque elas vão permitir ao pecuarista que ele tenha um uso da terra mais eficiente, mais produtivo, consiga entregar a demanda de alimentação que o mundo precisa, não só o Brasil, mas o mundo, e que a gente consiga devolver para o ambiente ou para um outro uso, a terra que sobrar desse ganho de produtividade. Essa pecuária mais eficiente, tecnificada e com melhor aproveitamento de área passa pela adoção em massa de práticas como a recuperação de pastagens degradadas, o melhoramento genético do rebanho, investimentos em nutrição de qualidade e sanidade para os bovinos, entre outras atitudes. Existe também uma prática muito simples, fácil de implementar, que é a questão da divisão das pastagens, que é uma ação relativamente fácil e que o ganho é imediato e bem significativo, e esse é um caminho que o Brasil precisa seguir, diminuir a dependência do pastejo integral e não rotacionado,
controlar plantas daninhas, fertilizar e ter a melhor espécie para aquela determinada região, esses são os pontos fundamentais. E a questão de ter uma interação entre o período chuvoso e o período seco para conseguir otimizar o melhor manejo dentro do período chuvoso e sair para o período seco, isso é fundamental. Os desafios para a evolução da pecuária não são apenas dos produtores, mas sim de toda a cadeia produtiva. E é com essa consciência que entidades do setor e a iniciativa privada vêm desenvolvendo soluções sustentáveis e que ajudem o pecuarista a realizar uma gestão cada vez mais eficiente das propriedades. Essas tecnologias que estão vindo e que a Corteva vai trazer mais aí também no futuro, investimento em outras, elas são fundamentais para que o pecuarista tenha esse uso da terra otimizado. Nós temos 2 projetos em andamento hoje que são super importantes e alinhados com esse plano de 20 anos que foi apresentado e que eu citei há pouco. Um deles é o Landvisor. O Landvisor é uma ferramenta que vai permitir ao pecuarista enxergar a fazenda dele através de imagem de satélites e consequentemente, que ele tome boas decisões. Existe uma carência muito grande de informação para a tomada de decisão do pecuarista aqui no Brasil. E essa ferramenta ela vai vir, ela vai diagnosticar a fazenda, vai identificar pontos onde se deve ou não fazer uma divisão, onde se deve controlar a planta daninha, que infestação está na fazenda toda. Então é uma ferramenta super importante, não existe gestão de negócio sem informação. O outro programa que nós estamos trazendo aqui é um sonho, inclusive, que é fazer a aplicação sem água. É controlar a planta daninha sem a utilização da água. É um projeto que está em andamento ainda e ele vem, para além de controlar a planta daninha sem água, ele ainda fertilizar e fazer uma aplicação conjunta, uma operação só do adubo junto com o defensivo agrícola e controlar a planta daninha e fertilizar as pastagens. Então, esse outro programa também é super importante e alinhado com os desafios que a pecuária brasileira vai viver nesses próximos 20 anos. Chegou a hora de nós conhecermos o projeto de pecuária da Fazenda Cifrão, que vem obtendo ótimos resultados no negócio de cria e também valoriza muito o relacionamento com os colaboradores da propriedade. Vamos conferir. Fazem 25 anos que nós estamos aqui no Mato Grosso, especificamente nessa fazenda aqui na Pedra Preta, chamada Fazenda Cifrão. E aqui nessa fazenda nós temos praticamente 10 mil vacas, só nessa fazenda, parindo. A gente trabalha aqui 80% é gado Nelore, 20% de cruzamento industrial. E a gente está começando com um projeto agora de fêmea super precoce também. E a gente hoje tem uma prenhez aí de 85%, 87%. A gente usa hoje aí 50% do gado nosso é inseminado. E tudo isso é porque a gente tem uma turma muito boa por trás. E eles é que fazem todo o serviço nosso. Nós temos uma equipe de funcionários aqui muito antiga, com a mesma idade que a minha aqui, praticamente, de fazenda. Então a gente tem uma história familiar, desde a criação do nosso gado até a criação dos nossos filhos. O que a gente produz aqui dentro da fazenda não é carne. A gente produz carne porque o mundo tem fome, bacana, acha interessante. Mas aqui a gente constrói vida, principalmente com as pessoas. Aqui nessa fazenda, propriamente dita, a gente tem 35 funcionários. Desses 35, 30 são pessoas que têm mais de 5 anos. Desses 30, 20 são pessoas que têm mais de 20 anos de casa. Então a gente tem uma história, a gente já tem filhos deles trabalhando aqui na fazenda, a gente tem irmãos, pais, até avós está aqui trabalhando. Entendeu? Eu falo que eu tenho muita sorte de ter pessoas muito boas ao meu lado. A gente passou já alguns bocados aqui, principalmente o ano passado, e eles estavam sempre presentes vestindo a nossa camisa. A gente gosta de fazer festa, confraternização, todo mundo, minha família. Aqui eu falo que a gente se diverte muito, trabalha bastante, mas também se diverte muito. E vamos falar assim, come bem também. Então são algumas prioridades que a gente tem, a diversão e trabalho. O Edson, eu não diria que ele é um patrão, ele é um parceiro, né? É um amigo, ele se empenha muito em ajudar funcionários,
é um exemplo de patrão. Sim, isso aí é uma coisa que meu pai aí que construiu e começou com tudo isso, ele já nos deixou aqui já faz 7 anos e ele sempre falava, vocês unidos vão longe, se vocês separarem é o começo do fim. Então para mim hoje é questão de satisfação e de realização, as minhas irmãs estão junto comigo aqui, cada um fica num setor e isso dá mais força e mais tranquilidade para a gente trabalhar. Hoje, a gente vê que as genéticas que estão vindo e que a sustentabilidade do gado, você tem que ter uma certa nutrição um pouco mais adequada. Isso a gente usa muito hoje oferta de pasto, de forragem. Então a gente preserva um pouco mais a forragem. Então, nós temos aí uma parceria de muitos anos com a Corteva, aí de mais de 30 anos, e ela nos dá um respaldo. A gente sabe da eficiência, sabe que podemos contar com eles, com a equipe e com o produto da Corteva, que isso para nós é de capital importância. E isso, por um lado, é sacrificante, mas por outro lado, é um prazer que você está fazendo uma carne de extrema qualidade. A gente cria uma vida dentro da pecuária. Isso é o que a pecuária me traz. Traz alegria, me traz satisfação, realização e por trás disso me traz lucro, condições financeiras para que eu possa dar condições para a minha família e para os meus funcionários viver bem. Bacana, né, pessoal? Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da Fazenda Cifrão e da família Crochiquia. Eu vou ficando por aqui, mas vocês podem continuar conectados com a gente no ambiente digital. Para se manter sempre bem atualizado com informações do nosso setor, acessem o site e as redes sociais do Pasto Extraordinário. Agora, se você quer saber sobre ações de sustentabilidade na pecuária, o lugar ideal é a Plataforma S. E para acessar todo esse conteúdo promovido pela Corteva AgriScience, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. É isso, gente. Eu vou ficando realmente por aqui e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Pasto Extraordinário. Tchau, tchau.